Ele apareceu de novo com um novo alerta para nós. Brandon Biggs nos alerta de mais um sonho que o Senhor mostrou para ele. E nesse sonho, Deus mostra a ele como a IA vai ser muito útil para o anticristo. Deus mostrou a ele o que está por vir no futuro. E isso vai ser muito bom para toda a humanidade. E quem não for forte quando isso acontecer, vai ser dominado por essa tecnologia que para muitos será a melhor criação de todos os tempos, mas para os cristãos será a marca da besta. Então vamos para o vídeo e preste bastante atenção. E o Senhor falou conosco e ele disse, quero te mostrar mais um vislumbre do que está por vir. E enquanto eu observava, parecido com o que fazemos aqui, enquanto dirigia, eu parei. Eu precisei encostar o carro e então comecei a ver algumas coisas que estavam por vir no futuro, novamente relacionadas à tecnologia de IA e também à indústria da saúde e a curas para certas doenças. O Senhor me mostrou um anzol e eu vi uma minhoca nesse anzol que não era uma minhoca inteira, mas apenas um pedaço de minhoca. Mas a minhoca tinha sobrancelhas grandes e olhos grandes, e basicamente era um rosto em uma parte de minhoca. E o Senhor me disse, Brandon, o que está prestes a acontecer é que eles vão fisgar as pessoas, eles vão dessensibilizar as pessoas para o que está por vir, mas primeiro vão fisgar você para fazer você pensar que é seu amigo. E eu te disse, um amigo está chegando em relação a IA. E eu vi uma cura para o câncer, especificamente câncer de mama, e vi mulheres que tinham essa doença terrível chorando porque, bem, elas não eram pessoas salvas, sabe? Estou falando de mulheres em geral que estavam superando o câncer de mama, que estavam chorando porque a cura para o câncer de mama havia sido descoberta. E eu vi pessoas que fizeram quimioterapia e tudo mais, e o cabelo delas, sabe, tinha caído, e pessoas que estavam realmente doentes. E eu vi uma cura, mas não era só para o câncer de mama, mas isso era algo especificamente. Foi desenvolvido, algo acontece e eu vi isso acontecer. Mas então eu vi outras curas para o câncer, certo? Chegando. Mas o Senhor falou comigo e disse, há uma cura até mesmo para o Alzheimer. E eu vi o número 75. 75. Nos estágios iniciais, não para uma cura, mas se você tivesse Alzheimer e eles descobrissem cedo, você tomaria essa coisa e isso prolongaria a sua vida, não te afetaria tanto, atrasaria a deterioração. Isso atrasaria o processo do Alzheimer ao longo do tempo e você basicamente viveria a sua vida normalmente se tomasse esse remédio. Então você viveria, 75, 80, 90 anos de idade e as pessoas simplesmente, a deterioração natural da vida aconteceria, certo? Você simplesmente iria para casa. Mas isso estava atrasando os efeitos do que seria o início do Alzheimer, certo? A terribilidade de como a doença, o distúrbio cerebral, te deteriora a ponto de você esquecer as coisas. Isso fazia com que você simplesmente fosse para casa por causas naturais. Era isso que eu estava vendo com Alzheimer e demência. Era tudo meio parecido com o que eles iam... É algo relacionado à IA, certo? Tá chegando. Então, o Senhor me mostrou coisas sobre diabetes tipo 1 e tipo 2, e o Senhor me mostrou que eles iriam desenvolver tecnologia de IA, haveria curas para diabetes tipo 1 e tipo 2, que isso seria uma isca, uma armadilha para dessensibilizar as pessoas e fazê-las aceitar o sistema da besta, o que eles farão nos dias que virão com a IA e tudo ali o que vai acontecer, é assim que eles vão fazer você pensar. Meu Deus, está salvando vidas, é tão amigável. E todo mundo vai abraçar isso nos dias que virão. Todo mundo vai dizer, isso é nosso amigo. E isso faz sentido? E o Senhor me disse, avisa o meu povo sobre o que está por vir. Então o Senhor me mostrou isso, e isso foi muito perturbador. Ele me mostrou mães de aluguel, certo? Mães que não queriam carregar um bebê, mas pagariam para que outra pessoa fizesse isso. Isso deixaria de ser algo que as pessoas naturalmente fazem. Eu vi bebês de proveta que seriam criados e desenvolvidos com tecnologia de inteligência artificial avançada.
Você pega o óvulo e o sêmen, faz um bebê em uma proveta de laboratório, eles o fariam crescer em uma incubadora. Era como um útero de verdade. Era uma barriga de aluguel que não precisava ser humana. Não precisava ser humana. Era um tubo que tinha o tamanho de não era tão grande. Era bem pequeno, mas estava em um laboratório. E em vez de ter uma mulher de aluguel, era um tubo de aluguel, e eles faziam o bebê crescer exatamente do jeito que você queria. Cor do cabelo, cor dos olhos, como se fosse um Build-A-Bear. Sabe quando você vai ao shopping e monta um Build-A-Bear? Era como montar um bebê, e eles podiam escolher o gênero que quisessem, a cor do cabelo, a estrutura do corpo, tudo era projetado. E se começasse a não sair certo, eles abortavam porque não era exatamente o que tinham encomendado. Era como um pedido muito específico, sabe? Você faz um pedido de IA. É isso que queremos no laboratório. E eles criavam isso com modificação genética, modificação OGM, modificação de vida humana em um tubo. Em certos países, legalizaram isso e não precisava mais de uma mulher de aluguel para carregar seu bebê, porque celebridades e pessoas ricas se importavam muito com a aparência. Não queriam pagar por uma barriga de aluguel, porque teriam que se preocupar com o que ela come, o que bebe, todas essas coisas. Ou quem ela é, ou se é estranha ou algo assim, ou se está carregando o seu... Eles disseram, bem, vamos deixar o laboratório fazer isso. Eles pagaram uma fortuna pelo que queriam especificamente para um construa uma criança. Não era um Build-A-Bear, era um construa uma criança. E isso era muito perturbador. Então eu vi a criança nascer. Ela estava pronta para sair desse tipo de útero com bolhas borbulhando ao redor, mantendo o bebê vivo. Não era uma tecnologia de IA além de qualquer coisa que você possa compreender. Pegando o óvulo da mulher e o sêmen do homem e criando uma criança com o seu DNA a partir disso. Mas não havia... E isso foi o que achei interessante. Eu vi o bebê e não havia... O que eu pude observar no rosto era que não havia uma conexão verdadeiramente real, como aquela que vejo quando uma mãe amorosa carrega sua criança de forma normal e carinhosa, como temos o privilégio de ver hoje em dia. Há uma conexão e um vínculo que é criado entre o humano e o humano, que só é feito por Deus. E quando isso não é feito, era quase como olhar para uma criança com autismo, onde elas simplesmente não estão ali. E você consegue ver. É como se as luzes estivessem acesas, mas ninguém estivesse em casa, sabe? Isso é... E não quero ser desrespeitoso, mas estou tentando te explicar. Estou tentando descrever. Você pode até dizer alô? Mas é assim que essas crianças parecem nos olhos. Havia apenas essa desconexão. Mas eu vi isso chegando. Agora, eu não sei como isso vai acontecer. Estou te dizendo, parece algo muito distante, mas o Senhor me disse para te alertar que isso está vindo. Crianças criadas em laboratório. Vida criada em laboratório. Então eu vi alimentos geneticamente modificados, como você não faz ideia do que está por vir com nossas frutas, nossos vegetais. Estou falando de alimentos geneticamente modificados, alterados, como você não faz ideia do que está vindo. E eu vi coisas e frutas e vegetais que pareciam vegetais, mas na verdade não eram nutritivos, porque estavam sendo alterados. E o Senhor me mostrou certos alimentos que seriam realmente adulterados nos dias que virão. Árvores, coisas. Então ele disse, observe a Starbucks. E eu pensei, o que está acontecendo com a Starbucks? O Senhor me mostrou que haveria, nos dias que virão, eu vi grãos de café. Algo iria acontecer com os grãos de café nos dias que virão. Mas quando aconteceu, foi por causa de incêndios e outras coisas, mas havia algo relacionado à escassez de café. Há algum tipo de escassez de café. E eu vi lojas da Starbucks, fechando em certos lugares porque não tinham café suficiente. Agora, eu não sei o motivo e não sei quando. Eu só estava dirigindo e o Senhor me mostrou que haveria coisas acontecendo com as Starbucks nos próximos dias relacionadas aos grãos de café.
Algo com os grãos de café, e isso estará nas notícias. Vai haver algo errado com tudo. Porque há tantas pessoas bebendo tanto café ao redor do mundo você sabe, Folgers ou qualquer outro. Só estou dizendo que há uma espécie de escassez de grãos de café chegando e pensei que isso fosse interessante porque eu não bebo café, mas bebo chá e coisas assim. Mas eu vi isso e o Senhor estava me mostrando. Nos próximos dias vi escassez de grãos de café e isso estará nas notícias. Agora, o que isso significa? Não sei. Mas você sabe ou isso afeta você ou a mim? Eu não sei. As pessoas gostam de café. Eu só acho interessante porque ele me dá vislumbres de certas coisas. Então, a outra coisa que estava vindo era a economia. Eu vi que nos próximos dias, grandes nações tentariam evitar o dólar, que ele se tornaria algo sujo para elas. É a única maneira que consigo descrever, é que as pessoas não iriam querer tocar, que as pessoas não iriam querer tocar no dólar, que nos próximos dias Trump iria empurrar, e eu o vi em uma canoa, certo? E ele estava remando nessa canoa com tudo o que tinha, e isso representava a economia americana. Mas ele estava nas cataratas do Niágara, no grande rio que passa por lá. Ele estava lá e eu podia ver as cataratas do Niágara desabando. E foi um enorme. E ele estava bem na beira dessa maior cachoeira. Ele estava remando com todas as suas forças, tentando cavar e puxar, mas estava suando. E a canoa estava se preparando para ir além da água, mas ele estava adiando o inevitável. Ele está adiando o inevitável. O que vai acontecer, vai acontecer. Ele está agora adiando o inevitável enquanto rema com todas as suas forças. Eu vi esses pilares se erguerem e pareciam caixas de ônix preto. E todas eram caixas perfeitas. Eram como cubos empilhados uns sobre os outros. E havia um pilar aqui, outro aqui, outro aqui, e todos passavam, mas eram de ônix preto. E no topo da caixa de ônix preto havia um diamante que parecia uma luz, que era um farol de luz brilhando e parecia ser algo significativo. A caixa do meio era algo relacionado à economia, certo? Esse pilar. Havia um pilar aqui e outro aqui e havia certos pilares. Eu vi certos e proeminentes grupos de investimento. Vi o príncipe na Arábia Saudita, Michael Saylor e a renomada BlackRock. Certos grupos de investimento, com suas estratégias inovadoras e visão de futuro, seriam de fato os primeiros trilionários na economia global, marcando uma nova era de prosperidade e influência financeira. Trilionários. Eu vi trilionários se tornando desenvolvidos, como acontecendo, começando a surgir. Foi. Mas eu vi 3 homens individualmente que eu vi especificamente 3 novos trilionários, certo? Nunca aconteceu assim antes. Não como a Apple. Não, isso era algo a mais. Você entende? Eu não, e como eu disse, só estou te contando o que eu entendo do que vejo. Eu não sou um homem realmente instruído nesse assunto, mas estou tentando te contar o que vejo, o que acontece. Eu não vi 2, eu vi o vírus de novo. E quando vi o vírus, vi pessoas fugindo de grandes áreas metropolitanas, grandes cidades, lugares onde as casas ficam umas em cima das outras. Tipo, sabe? Como se você não tivesse nenhum espaço. Você mora bem ao lado e alguém pode te ouvir indo ao banheiro. Estou falando desse tipo de coisa. As pessoas vão ficar apavoradas com esse vírus. E o Senhor me disse, as pessoas não percebem como nós, nesta era moderna, e essas, em qualquer geração que você conheça, nunca vimos esse tipo de praga que está por vir. O que ele fala é verdade, pessoal. As pessoas estão dormindo demais por causa de dinheiro, tecnologia, religiões enganosas, falta de entendimento, presas principalmente em celulares. E ninguém está ligando nos eventos que está acontecendo no mundo e principalmente no relógio de Deus, que é Israel. E isso é um problema porque na palavra de Deus, ele diz em Coríntios 15, 5:2, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta,
porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então vamos continuar com o vídeo e preste muita atenção, porque ele tem muito mais coisas importantes para nos dizer. Ele disse: está chegando, e muitas pessoas elas não sabem como lidar com isso, com o que está para acontecer. E eu vi pessoas fugindo das cidades novamente, indo para áreas rurais, mas não era tão rural assim, tipo bem longe no interior, sabe? Tipo 80 quilômetros para dentro do interior. Essas pessoas estavam tentando ir para a periferia da cidade, a uns 5, 10 minutos de carro, 20 minutos no máximo, para ir para essas áreas e comprar tipo 2 hectares. Sabe o que quero dizer? Tipo 2, 4 hectares, tentando comprar para não ter pessoas ao redor, para poderem ter uma horta ou um lugar de refúgio desse vírus. Porque era esse o nível de pânico em que estavam. Então, eu vi estabilidade no mercado imobiliário relacionado a terras rurais mesmo. Estabilidade, um lugar de refúgio para o dinheiro. Agora, eu não posso entrar muito a fundo nisso porque eu não sou um consultor financeiro. Tudo isso é a minha opinião, mas estou te dizendo do que eu acredito que o Espírito do Senhor está me dizendo, e quero que você ore sobre isso e veja o que ele está te dizendo. Mas eu vi essas coisas em relação ao que acredito que ele me mostrou. Terras rurais mesmo, certos metais preciosos. O que eu vi no Espírito eram como portos seguros diante de coisas que estavam subindo e muito voláteis. As pessoas estavam tentando encontrar, nessa visão, as pessoas estavam tentando encontrar lugares de refúgio para que não perdessem todas as suas economias. Tentando encontrar coisas que fossem estáveis para que não perdessem suas economias, porque as coisas estavam muito voláteis quando o vírus chegasse. As coisas estavam desmoronando. Isso faz sentido? Então elas estavam indo para o interior. Elas estavam tentando sair das grandes cidades, porque tinham medo do vizinho que estava com o vírus espalhar pela ventilação ou pela janela aberta, porque ninguém realmente... Era esse o nível de pânico. Se as pessoas pegavam e iam para casa, faz sentido? Então pensavam, precisamos sair daqui, ir para o interior. E estavam fazendo isso o mais rápido que podiam. E era esse o nível de seriedade da situação. E eu estava vendo isso. Então eu vi isso. Então eu vi a NBA. Eu vi a Major League Baseball. Quero que você preste muita atenção nisso agora, ok? Eu vi times de grandes ligas esportivas profissionais que, infelizmente, faliram por causa do preço exorbitante dos atletas que contrataram, todos esses contratos milionários, grandes grupos esportivos indo à falência nos dias que viriam, o que foi realmente lamentável. Eu vi que as pessoas, infelizmente, não conseguiriam pagar pelos caros ingressos para os eventos esportivos, ou teriam um grande medo de ir a esses importantes jogos e, consequentemente, não apoiariam esses grandes e talentosos atletas. Então, assistindo aos grandes superastros da NBA e do beisebol profissional, esses foram os 2 principais esportes que realmente me chamaram a atenção. E eu vi os Jets, vi os Eagles, vi os Sixers, vi grandes e renomados times de beisebol falindo, grandes e significativas falências, porque eles simplesmente não conseguiam pagar os salários dos seus jogadores. Dinheiro demais. E eu vi enormes arenas completamente vazias. E o Senhor me disse, eles não chamarão mais de eventos esportivos, eles chamarão de eventos de glória, e a comunidade cristã, o remanescente, alugará essas instalações. O estádio dos Dallas Cowboys, o estádio de Arlington, seja qual for. Estou falando de grandes arenas esportivas sendo alugadas para um derramamento glorioso. E eu vi a glória de Deus quando não houver mais esportes, com grandes avivamentos sendo realizados nessas arenas que não são mais usadas para esportes. Elas serão usadas para a glória. E ele chamou de cúpulas da glória.
Não serão mais cúpulas esportivas, serão cúpulas da glória. E eu fiquei tão animado quando vi as pessoas adorando livremente, com a glória de Deus enchendo esses grandes estádios, tudo para a glória de Deus. Foi incrível. Não havia mais esportes, era só glória. E a presença do Senhor enchia esses auditórios, esses grandes estádios. O Senhor disse: eu chamo isso de cúpulas da glória. Então eu vi um terremoto de 7,7 no coração da Índia. Foi o que o Senhor disse. Ele disse, o coração da Índia, um grande 7,7, pois este será o começo de um grande abalo nesta área que trará um grande reavivamento. E eu vi um grande reavivamento nascendo deste grande terremoto de 7,7 na Índia, no coração da Índia. Isso era o centro da Índia, né? O coração da Índia, e se espalhou por todo o Vietnã, se espalhou por toda a China, começou a se espalhar. Um 7,7. Era um número, e eu vi o número. Então eu vi novamente uma grande sacudida chegando ao Canadá, à Colômbia Britânica e sua economia. Uma grande sacudida chegando à economia. E eu vi pessoas tentando sair do Canadá para vir para a América em massa, tentando descobrir como poderiam deixar o Canadá, porque era como uma grande depressão. Eu vi uma grande guerra estourando novamente com Putin. Eu vi uma grande guerra tentando simplesmente começar com Putin, pois não lidamos com o urso com cuidado. Enquanto tentam manter distância e isso vai tentar acontecer com Macron e esses outros grandes líderes tentando iniciar uma grande guerra mundial, uma grande escalada de uma guerra mundial, tentando realmente como um barril de pólvora, Eles estão brincando com fogo e à medida que isso se desenrola, será catastrófico pelo que eu vi, por causa das sanções e das coisas que estão acontecendo. E é por isso que estou tentando alertar todos vocês. Eu continuo orando sobre isso. Isso é algo muito sério, muito sério. É como tão frágil quanto papel de arroz. Uma linha vermelha tênue foi traçada, e à medida que vemos essas nações tentando pressionar Putin, você verá um ataque em breve. Uma grande escalada da guerra virá em breve se isso continuar desse jeito. Eu vi planos estratégicos para desarmar e dividir Israel, relacionados à faixa de Gaza, vindo contra Israel com certas nações. E ao fazerem isso, as nações de ovelhas e de bodes seriam uma linha divisória. Você saberá quem são elas. E aquelas que ficarem ao lado de Israel, você verá uma bênção. E as que não ficarem ao lado de Israel, eu vi grandes terremotos não eram só terremotos. Eu vi eventos que estariam relacionados ao clima, à economia deles, a coisas que será em proporções bíblicas se eles não se posicionarem. E isso diz respeito especialmente ao Canadá e à Índia e a lugares na Europa. E isso estava relacionado à guerra sobre a Europa. E eu estou te dizendo que isso era muito sério. Uma linha importante será traçada em relação a quem está com Israel e quem não está, quem são as nações ovelhas e as nações bodes, e isso ficará muito evidente nos próximos dias com consequências. Então oramos para que a América permaneça unida, para que a Austrália permaneça ao lado de Israel. Não façam isso, estou te dizendo pelo que eu vi. Eles estão tentando dividir a terra para uma solução de 2 estados e todas essas outras coisas, certo? Ele mencionou a escritura de Isaías que haverá densa escuridão. Mas eu vou, levante-se e resplandeça, pois a luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre você. Mas ele disse, haverá densa escuridão sobre a terra, além de qualquer coisa que vocês possam compreender, pessoal. Nunca vimos isso antes, pelo que está por vir. As dores de parto e as coisas que estamos prestes a ver, nós vamos ver Estou dizendo a vocês, nós estamos prestes a ver coisas que nunca pensamos que veríamos. Mas eu vi no abalo para despertar na Índia, no coração da Índia.
Ele disse especificamente que seu filho seria exaltado à medida que víssemos esse grande abalo, e os templos e os falsos deuses seriam reduzidos a nada. E ele disse: meu filho será exaltado. Eu vi um grande avivamento chegando com santidade e fogo sobre a Índia. E por isso eu trago isso para vocês, para que orem a respeito. Mas são apenas coisas que continuo recebendo em vislumbres. Há muito mais detalhes sobre isso com o que foi dito. Por questão de tempo, eu sinto que isso já é bastante, quero dizer, pelo que eu trouxe para vocês. Mas foram coisas sobre a economia que eram muito perturbadoras que eu vi. Como eu disse, não estou aqui para dar conselhos financeiros. Nunca faço isso. Mas vou te dizer, o inevitável está sendo adiado, e o que eu vi chegando foi uma janela de oportunidade para a riqueza do pecador. O que temos agora é uma janela de oportunidade, se você está ouvindo, para fazer o que precisa ser feito e colocar sua casa em ordem para o que está por vir. Ele estava tentando com todas as suas forças evitar passar da beira da água, mas eventualmente... Eu até vi as taxas de juros, vi coisas acontecendo com Jerome Powell. As coisas estão acontecendo deliberadamente da forma como estão acontecendo. Números, coisas estão acontecendo para tentar ainda mais atrapalhar o plano da administração Trump de tornar a América grande novamente. Isso faz sentido? As coisas estão acontecendo porque ele está trabalhando para as trevas. E as pessoas dizem, bem, eu não acredito nisso. Estou te dizendo, eu vi ele conversando com figuras sombrias nos bastidores, Jerome Powell, sobre questões relacionadas à economia. Então, com Trump tentando ao máximo remar contra a correnteza com aquele caiaque. Não era um barco, não era uma lancha, era um caiaque. E ele estava e não conseguia ganhar tração. E aquilo estava sugando ele através daquela correnteza. E era como corredeiras, tipo corredeiras de água. E ele puxava e empurrava o máximo que podia para tentar parar aquilo. Mas então ele disse, ele está apenas adiando o inevitável. Foi isso que o Espírito do Senhor disse, para o que está prestes a acontecer. E a maioria das pessoas, elas não querem ouvir isso. E eu sei que eu nem sempre sou o portador de boas notícias, mas a boa notícia de tudo isso é que Jesus Cristo está vindo. E estamos cada vez mais próximos do breve retorno do nosso Rei. Mas nós temos uma janela de oportunidade para trazer os perdidos para Jesus Cristo. E todas essas coisas e todos esses sinais que o Senhor está nos alertando é uma escuridão profunda. Quando você começa a criar bebês em tubos sem suas mães, e eu nem sei como eles fariam isso, mas era em um laboratório, criando um bebê com fluido embrionário e coisas assim, eu fico pensando... Isso é estranho. Parecia coisa de filme de ficção científica. Eu fico animado pelas pessoas que estão encontrando curas para o câncer, diabetes, Alzheimer e coisas desse tipo. Isso é incrível. Mas saiba que isso é uma isca. É para te pegar, é para te dessensibilizar, para aceitar e abraçar o sistema da besta que está chegando. Mas eles precisam apresentar isso de um jeito que todo mundo queira aceitar. Mas é só uma minhoquinha em um anzol. E eles vão te pegar e vão dizer... Eu te disse, é seu amigo. Você não quer isso? Isso vai ser seu companheiro. Tudo o que vamos apresentar para você vai parecer um presente embrulhado e vai parecer algo realmente bom. Como eu tento dizer para vocês, o porco está andando pela fábrica de processamento de carne e Donald Trump está levando aquele porco por aí, dizendo que é bom, que está tudo ótimo. Mas eu estou lhe dizendo, conforme as taxas de juros, ele tenta baixar os impostos e ele diz, os impostos vão cair. E ele está segurando uma placa e os impostos estão caindo e tudo parece bem para aquele momento. Sim, ótimo. Bom trabalho. É só uma temporada. Você entendeu? A cachoeira está chegando. As coisas estão chegando. Você pode ter um atraso por uma temporada, mas é por isso que o Senhor disse, estou te dando uma janela. O que você vai fazer com ela? Esta será uma janela de curta duração. E a maioria das pessoas diz, o J.D. Vance vem na próxima vez. Ou o
Ron DeSantis ou algum outro, e vai continuar melhorando, melhorando e melhorando. Pessoal, a única coisa que vai melhorar é que Jesus Cristo está voltando para nós. O sistema da besta e o fim dos tempos, a tribulação, está à nossa porta. Jesus Cristo está vindo. Não é tornar a América grande de novo. Estamos tendo uma janela para manter a América à tona. Essa é uma boa palavra. Ela já deveria ter afundado. E o coraçado está quase afundando, mal flutuando. Mas à medida que vemos esses dias se aproximando e o que está por vir, não é para termos medo. O Senhor disse, não temas. Essa foi uma das principais coisas que ele disse. Não temas, saiba o que está por vir, mas esteja preparado para a volta do meu filho. A colheita é grande e os trabalhadores são poucos, pessoal. Jesus Cristo não é hora de ficar chateado. É hora de olhar para cima e manter os olhos nele, pois a nossa redenção está próxima. Isso não é empolgante, essa parte é empolgante. É forte ou não é esse sonho? Vamos orar e pedir a Deus discernimento para ter sabedoria antes de julgar o sonho de um homem de Deus. E se você gostou desse vídeo, curte e compartilha para mais pessoas, inscreva-se no canal e clique no sininho para mais vídeos. E que Deus abençoe você e sua família.